Sou prefeito. Seja bem-vindo aqui na uma grande honra. Conselheiro da Lago. Que coisa linda. Ela tem um poder de Gravataí, aí contando um pouco da história da Aldeia dos Anjos. O mais feliz da história foi aquele que conseguiu, no meio da multidão, do estresse, da pressão e do auge da sua fama, gastar tempo com as flores, dizer: olhai os livros dos campos, vejam como são tão belos. Nunca alguém viu o invisível e transformou o que é pequeno num espetáculo único e imperdível. E nesta era, nós estamos na era dos mendigos emocionais. Eu tenho denunciado isso em mais de 90 países. Nunca a humanidade se entristeceu tanto, tendo tantos estímulos para financiar o prazer. É um paradoxo. Pequenas. O invisível é que pode se tornar um espetáculo. Cachoeirinha, a primeira prefeita mulher eleita em Cachoeirinha, que é do nosso Avante aqui. Então a ideia é o nosso presidente nacional dar prosseguimento, depois o... Boa noite a todos, né? Em especial e ao nosso presidente também, desse acolhimento, né? Na Câmara, através do Cláudio, nosso grande vereador. Quero agradecer essa presença aqui, né? Muito importante para nós. Como falou o nosso presidente, primeira visita, né, que a gente tem, né? Institucional, pelo menos, que eu lembro na história. Então, seja bem-vindo. Né? Obrigado. Não sou de Gravataí, mas considero já, né, a família de Gravataí junto, né? Estamos aí. Obrigado, querido. Estamos aí forte, firme e forte, né? Vamos construir o Brasil dos nossos sonhos. Vamos sim. E é avante. Sou Rafael Martinelli, site seguinte. O senhor falou em rosas, eu preciso perguntar sobre espinhos, né? Sobre a notícia do momento. Como o senhor avalia a relação divulgada do candidato à presidência, o Flávio Bolsonaro, com o mafioso Porcaro? O Banco Master cometeu um crime sem precedente no país. Isso tem que ser investigado até as últimas consequências. E o Flávio abordou sobre a questão do filme Dark Horse, também tem que ser investigado. E se houver erros, tem de haver punição. Mas nós do Avante, e eu particularmente, não queremos usar a desgraça dos outros para aumentar a nossa popularidade. Nós estamos muito claros que queremos 100% projetos e 0% de ataques pessoais. Nós temos projetos claríssimos para onde nós queremos levar o país. Então, entrei na seara da política, não para fazer carreira política, quero colocar meu nome só uma vez e por 4 anos, e depois eu vou embora para nunca mais voltar e deixar outros líderes como vocês para construir um projeto de país. Então, é um caso de amor com a sociedade brasileira. Amor dói, amor te leva a sair do casulo, porque o casulo é mais confortável. O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo são extremamente confortáveis, mas você não realiza nada que deixe um legado de fato para quem você ama. Bom, portanto, essa Meu Deus. Muito bem. É um historiador inglês, Eric Hobsbawm, que escreveu A Era dos Extremos. Tomara a Deus que a gente esteja aqui hoje, que bom, dando início ao fim da Era dos Extremos. Está aqui também o nosso querido amigo Teté, o Paulo, presidente estadual do Avante, essa força que nasce no Rio Grande do Sul. Quero começar agradecendo a cada um e cada uma de vocês que... Cachoeirinha, Rio Grande do Sul do Brasil, vai ter um novo rumo. O rumo começa aqui. Vou apresentar para vocês aqui o nosso candidato a presidente, que já está subindo no palco, Augusto Cury.
no nosso médico, escritor, mais de 40 milhões de livros vendidos pelo mundo, Dr. Augusto Cury, pré-candidato à presidência da República pelo nosso partido, o Avante. A gente precisa de um presidente que queira fazer diferente. Avante precisa, Avante tem o nosso candidato a presidente, Augusto Cury, que está aqui, e com certeza vai ser o nosso candidato. Cachoeirinha, Gravataí e sim, o nosso Rio Grande do Sul também, Cury. Tu vai andar por aí e esse acolhimento eu tenho certeza que tu vai conquistar. Pelo teu jeito, pelas tuas palavras, pelo teu conhecimento, esse homem, meu Deus. Gente, há tantas pessoas que dizem que eu vou votar em um porque, para não deixar o outro vencer, surge um grande homem que nem o senhor, que nos dá esperança, um farol de esperança, um homem intelectual, inteligente, um candidato que a gente só vê virtudes, que a gente não vê ninguém falando mal, isso é raro hoje em dia. E aqui quem fala de mé é um deputado do PSD. Não sou do Avante, eu sou do PSD. Mas eu reconheço as qualidades do Augusto Cury e de pessoas de bem, de pessoas que defendem, e de um candidato que contribui muito para o grande debate, para o debate de alto nível nesse país. Obviamente, tenho as minhas candidaturas no PSD para governo do Estado e para a presidência da República. Mas como o Augusto Cury provavelmente vai estar no segundo turno, se o meu candidato não tiver, eu vou apoiar ele sem dúvida nenhuma para o bem do nosso país. E Gravataí hoje está feliz, porque está recebendo um presidenciável. Não sei se mais algum presidente virá aqui reconhecer Gravataí e Cachoeirinha como esse. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado, prefeita Jussara. Eu me sinto muito orgulhoso, Chibé. Eu estava todos os dias do lado dessa mulher, muito antes dela ser candidata a prefeita. Que essa família já é a minha família também. Muito obrigado, boa noite! Muito bem. Nossa nova caminhada para tentar disputar a presidência da República não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível. A gente tem um país polarizado e não tem problema nenhum em polarização, não tem problema nenhum em discutir ideias no momento certo dessa discussão, que é o momento atual. O momento da eleição é um momento onde se deve debater as ideias e as pessoas escolherem qual caminho que querem tomar. O problema do nosso país é que está se discutindo muito pouca ideia no momento eleitoral, é só briga, e quando passa esse momento eleitoral parece que a briga fica mais acirrada ainda. Nosso pré-candidato, Dr. Augusto, ele é um escritor mais lido dos últimos tempos, é um escritor reconhecido não só no Brasil, mas fora do Brasil, e é um despreendimento muito grande dele se propor a disputar uma eleição no ambiente que a gente está vivendo no Brasil. A Aldeia dos Anjos, o senhor está fazendo ter muito sentido essa noite em Gravataí. E a vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser aluno. Nessa noite, humildemente, queremos ser teus alunos. Seja bem-vindo a Gravataí, nosso futuro presidente do Brasil, esse grande homem brasileiro, professor, médico, escritor, Augusto Cury. Eu pediria com muito carinho que vocês, à exceção da imprensa, por favor, se assentem, por favor, se sentem nas suas cadeiras. Quando nós estamos sentados de maneira informal e às vezes de costas, nós muitas vezes nos distraímos e perdemos o foco. Mas eu gostaria mesmo assim
por favor, todos vocês, desacelerem a sua mente. Uma vida sem sonhos é uma história sem aventuras, é uma existência sem sentido. Uma vida sem sonho é uma comida sem tempero. Uma vida sem sonhos é uma trajetória onde você passa e a vida perde todo o significado. Nós estamos na era dos mendigos emocionais. Eu sou uma voz solitária abordando este fenômeno em mais de 90 países. Eu estou denunciando que cada vez mais precisamos de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Nós temos um projeto para o Brasil. E esse projeto não é um projeto de Augusto Cury, não é um projeto pessoal, é um projeto para mudar para sempre a nação do Brasil. E nesse projeto nós temos pelo menos 7 alvos. Queremos empoderar as professoras e professores para que eles se tornem cada vez mais cozinheiros do conhecimento que preparam alimento para plateias que têm apetite. Mas hoje, na atualidade, eles preparam alimento para uma plateia que perdeu o prazer de aprender. Queridas mulheres, se nós tivermos o privilégio de vencer, se nós tivermos o privilégio de sermos escutados e estarmos em Brasília, vocês sentam junto na cadeira de presidente. Porque sem vocês, reitero, o nosso céu não teria estrela. Mas eu estou aqui no Brasil porque eu tenho um caso de amor com essa nação. E realmente tenho. Apesar dos meus defeitos, apesar de ser um simples mortal, me coloco um pré-candidato como alternativa do país, como alguém que produz projetos, 100% projetos e 0% de ataques pessoais. Isso é o que nos move. Jamais perderemos a nossa alma e a nossa essência nessa corrida presidencial. Por isso eu não tenho falado, inclusive daqueles que erraram ultimamente, daqueles que estão ligados ao Banco Master, não tenho comentado muito. Por quê? Porque nós não queremos popularidade subindo em cima das pessoas que estão feridas ou destruídas. Nós queremos popularidade em cima de projetos para mudar para sempre a nação brasileira. E eu termino dizendo, portanto, pedindo para vocês recitarem essa filosofia poética com emoção, que eu seja um grande gestor da minha emoção. Repitam, que eu seja um grande gestor da minha emoção. E se eu geri-la, não terei medo de falhar. E se eu falhar, não terei medo de chorar. E se eu chorar, repensarei a minha vida. Mas jamais desistirei de mim e das pessoas que eu amo. Jamais desistirei deste país. A minha família. Só há um barco. Não há direita, não há um barco da direita, nem um barco da esquerda. Só há um barco chamado Brasil, a família brasileira. E nós temos que amar esse barco e levá-lo para transitar no oceano das dificuldades com maestria. A minha mente se preocupa com o desenvolvimento econômico do país, no mais alto nível, como abordei com vocês, em todas as áreas. Mas o meu coração se preocupa com as pessoas que sofrem, porque a dor humana não tem ideologia, direita ou esquerda. A vida toda eu ouvi a dor humana, e é tempo de nós unirmos esse país e mostrar que agora há um pré-candidato que não é neutro, que não é em cima do muro, que não é um alienado, é um pré-candidato à presidência que é ponte para unir as pessoas para um projeto chamado Brasil. Muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigado. Abraço quem está do seu lado.
e diga: nunca desista do Brasil e nem das pessoas que vocês amam. Abraço quem está ao seu lado.